Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa tarde ao público que nos assiste de forma virtual e presencial aqui nas galerias da Câmara de Vereadores. Solicito aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da Bíblia. Salmo, capítulo 28, versículo 3. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Veto total pelo prefeito municipal ao projeto de lei PL número 24/2025. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 63, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 64 e PL 65, de autoria da vereadora Gorete Corrêa Boroli. Projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo PE/50, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo PL 66, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação de número 315, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação 316, indicação Marcos Soares Machado. Indicação de número 317 a 318, autor Ademir José Honorato. Indicação de número 319/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Indicação de número 320/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Requerimento de número 409, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 411/2025, autor Valdecir Bittencourt. Requerimento de número 412 a 414, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 415/2025, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 416/2025, autor Ademir José Honorato, Antônio Manuel, Gorete Corrêa Boroli, Obadias Benoni da Silva, Aldinei João Potelec, Valdeci Bittencourt, Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 417/2025 e 418, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência. Justifico a ausência da vereadora Giovana Vitor Mondardo, conforme artigo 99 das sessões. Sessão ordinária do dia 30 de junho de 2025, reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura do dia 30 de junho. Criciúma, 26 de junho de 2025. Procedimento regimental. Isso é depois. Informamos ao plenário que esta mesa diretora estabeleceu precedente regimental em relação ao prazo de proposições enviadas às comissões, solicita a senhora secretária para que faça a leitura da matéria. A mesa diretora da Câmara Municipal de Criciúma, com base no artigo 249 do Regimento Interno, fixa o seguinte precedente regimental. O prazo de análise pela Comissão Permanente de Requerimento e moção a ele enviado nos termos do artigo 163 e 166, respectivamente, será aquele previsto pelo artigo 59, qual seja de 15 dias, contando da primeira sessão posterior ao envio da matéria. Este precedente regimental entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Criciúma, 30 de junho de 2025. Márcio Darós da Luz, presidente. Valdeci Bittencourt, vice-presidente. Gorete Corrêa Boroli, primeira secretária. Marcos Soares Machado, segundo secretário. Diante do precedente regimental, estabelece em proposta questionada na ordem levantada pelo vereador Daniel Bonifácio Formentini, na última sessão ordinária, informamos que o requerimento 327/2025 será pautado para a próxima sessão ordinária, no caso, no dia de amanhã. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Solicito o encaminhamento de mensagem de condolências à família do ex-presidente do Mamptuba, Odilor João Martins. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir José Honorato.
que é o Pinduca. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para pedir mensagem de condolência para a família de Norilda Daralt Rosso. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem novo, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Também para a família de Maurício, esse que faleceu lá na rodovia Narciso Dominguini. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem, eu não me recordo, presidente, se eu tiver, eu peço que Vossa Excelência me corrija, mas nós fizemos uma solicitação na Comissão de Fiscalização sobre um precedente regimental no que diz respeito ao que aconteceu com aquele projeto das feiras e eventos que foi aprovado o regime de urgência na CCJ, porém com o substitutivo global veio com pedido de urgência urgentíssima. E aí nós questionamos, através da Comissão de Fiscalização, a mesa diretora, sobre que prazo que nós devemos obedecer, e haveria uma necessidade de resposta da mesa diretora. Eu não me recordo pelo menos eu não me recordo de ter recebido essa resposta, né? Isso cabe um precedente regimental ou não? Então, esse é o meu questionamento nessa questão de ordem, presidente. Então, vereador, perfeitamente. A nossa secretária já está nos passando que a resposta vai ser pela... Vereador, esse assunto também é pertinente numa discussão até onde estamos fazendo algumas adequações justamente no regimento para que esses assuntos acabem tendo uma resposta e também que não aconteça sem ter uma segurança jurídica da casa. Ok. Uma outra questão de ordem, presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Eu solicito que seja encaminhado à UABC um telegrama de congratulação pelos 38 anos de existência da UABC, que foi comemorado agora na última sexta-feira, né, os 38 anos de existência da UABC. Então, gostaria que fosse encaminhado um telegrama de congratulações. Pedido de congratulação à UABC está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Conforme sorteio, hoje, horário político, começa os vereadores do PSD, vereador Antônio Manuel. Declina. Vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, a mesa diretora, os demais vereadores, ao público que nos assiste aqui nas galerias e pelas redes sociais. Eu subo hoje, senhor presidente, para falar mais uma vez das prerrogativas do parlamento. Esse final de semana foi de muita reflexão sobre as prerrogativas e o papel de fiscalização do Poder Legislativo aqui no município. Na semana passada, o plenário, que é soberano, derrubou o meu requerimento 343, onde buscava os pedidos de informação da FUCRE, uma fundação que foi criada por lei municipal, que recebe dinheiro público. Mas há de ter voto para se vencer no plenário. E esse vereador, muito humildemente, ele sempre se rende à vontade dos demais parlamentares, porque os vereadores eles têm as suas razões de decidir. Mas lembro, Vossas Excelências, de que o precedente que essa atual legislatura ela tomou é perigoso.
haja vista que há conversas em corredores para derrubadas de mais requerimentos. O requerimento é a única ferramenta que o parlamentar ele tem para fiscalizar. Ele é revestido, senhor presidente, de uma legitimidade muito grande, porque é a legitimidade das urnas. Eu me lembrava, vereador Marcos Machado, do grande discurso do deputado Moreira Alves, no dia antecedente ao AI-5, ao ato institucional número 5, que realmente declarou uma ditadura no Brasil, cerceando as liberdades, a cassação dos habeas corpus, a cassação dos mandatos dos parlamentares. E, pasmem, e mesmo o parlamento, naquela época, dando sustentação ao regime que vigorava, o regime militar cívico, o parlamento não ousou a cassação do deputado Moreira Alves porque entendeu que era prerrogativa de um parlamento forte. Eu faço esse apelo aos colegas para que a gente não derrube os pedidos de informação, quer seja para quem for. Eu penso, senhor presidente, que é momento de a gente defender. Vereador, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Amaral Bittencourt. Eu penso, senhor presidente, que é momento o parlamento se revestir de poder e de independência. Ora, a tribuna, a liberdade de expressão, esse vereador, ele não é aquele político que faz o proselitismo, usando grupos de minoria, ou falando de Estado democrático de direito, ou de democracia, algumas frases de efeito. Não. Eu vivo e tenho convicção. E no meu primeiro discurso falei que quero ser o menor, até porque eu fiquei em 5º suplente do meu partido e estou aqui por uma questão de partido. Mas nada me tira a legitimidade de fazer os questionamentos que achar pertinente. E na semana passada eu tenho que me solidarizar aqui com o nobre vereador Amaral, que diante da liberdade de falar aqui, ele foi tolhido, ridicularizado por aqueles que se dizem defender a liberdade. O parlamentar, ele tem direito de falar aquilo que quiser. O parlamentar, ele tem direito de fazer os questionamentos às instituições que recebem dinheiro público. Até porque esse parlamentar, ele não busca perseguir ninguém. Ele busca fazer os esclarecimentos que acha necessário. Mas hoje, alguns grupos, alguns segmentos políticos falam tanto de liberdade, mas não vive essa liberdade. A hipocrisia que toma conta da política no cenário nacional, senhor presidente, de palavras vazias, de discursos vazios, tanto de esquerda, tanto de direita. Esse parlamentar, ele defende as prerrogativas do vereador. É momento, senhor presidente, de fortalecer as prerrogativas do parlamento. É momento, senhor presidente, de defender essa casa legislativa, porque o requerimento é o único instrumento que o vereador ele tem de fazer os questionamentos, de buscar as informações pertinentes. Mas digo mais uma vez, o plenário é soberano. Esse vereador, ele entende e se rende à vontade do plenário. Mas digo também que farei tantos requerimentos que achar necessário fazer, e mesmo que seja derrubado um a um. Um advogado amigo meu falava: Daniel, há a lei de acesso à informação. Vai e faz os questionamentos como pessoa física. Eu digo não. Se o plenário rejeitou, não vai ser esse parlamentar que vai ficar chorando pelos cantos.
ou fazer os requerimentos em outras vias. Mas, dito isso, eu quero dizer ao nobre vereador Amaral que Vossa Excelência, vereador, tem o meu respeito, e o respeito e a liberdade de se manifestar como quiser. Encerro as minhas palavras na defesa das prerrogativas e de dizer que o precedente que tomamos é um precedente perigoso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador do PSD, Márcio da Roça. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, colegas vereadores, colega vereadora, colegas da mesa, diretora, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Vem aqui dar o recado muito importante. Estamos no 3º Cerco de Jericó, paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Michel. Então, tivemos no sábado, começo da festa de São Paulo, uma festa que teve um público gigante, um trabalho muito bem feito pelo nosso padre Eloir, e ontem começou o Cerco de Jericó. Ontem, o horário das 19 horas, de segunda a sexta-feira, 19h30, o horário das celebrações. E no sábado, com a derrubada das muralhas, às 18 horas. Também não podemos deixar de estar mencionando que o sonho, Toninho já está com cartaz aí, fazendo o pedido, presidente trazer sonho. O Toninho está na campanha, mas é isso mesmo. Ali na paróquia São Paulo Apóstolo, famoso sonho. O ano passado foram 73 mil sonhos vendidos. Então, a meta esse ano é bater o recorde, mas isto, claro, que vai da colaboração de todos. O sonho é muito gostoso mesmo, e esse dinheiro dele, todo ele é revertido para as comunidades. Nós temos 2 comunidades, hoje, aliás, uma, porque a Anita Garibaldi passou para a paróquia da Santa Bárbara, mas nós temos uma comunidade ali do Renascer, que precisa de muito da nossa atenção, como nos ouvimos aqui, a pastoral social da Matriz São Paulo Apóstolo, ela é muito atuante naquela região e todas as comunidades. Então, esse recurso adquirido não é para o padre, não é para a Matriz, mas sim é para todos nós, para toda a comunidade. Então, a gente peça, mas o importante também é daquelas pessoas que puderem estar participando realmente das celebrações do cerco. Então, era esse o recado, agradeço a atenção de todos e tenhamos aí uma boa sessão. Com a palavra, o vereador do União Brasil, Neri Xavier dos Santos. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Declina. Com a palavra, o vereador do PL, Ademir José Honorato. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras e públicos assistem aqui em casa. Hoje eu venho pela 3ª semana seguinte falar, infelizmente, da nossa rodovia Narciso Dominguini e outro assunto também em Florianópolis. Bom, Narciso Dominguini, 2 semanas atrás falei do assunto problemático que tinha lá, né? Na semana seguinte ocorreu um atropelamento e, infelizmente, quarta-feira passada, agora a gente indo para Florianópolis ali, mais uma vítima. Então, antes tínhamos 2 vítimas fatais na Narciso Dominguini, agora, infelizmente, 3, né, devido ao que há décadas se vem se pedindo lá para fazer. E também, mas isso vai ser um outro assunto depois no requerimento aí. Quinta-feira passada, estivemos na Secretaria de Infraestrutura, conversando com o Vaguinho dele, o prefeito, falou sobre o Estrada da Boa Rural e, enfim, ele estava indo na quinta tarde, antecipou, que a gente já estava marcamos lá às 11 horas uma conversa com o Ricardo Grando para falar, o secretário adjunto de Infraestrutura, para falar sobre o Estrada da Boa Rural, né? Então, muito foi comentado, conversado, conhecido um pouco do projeto, do processo. Até o Estrada da Boa Rural vai ser lançado agora, dia 3, lá em Joaçaba,
né, o governador, bom, em toda em parte da infraestrutura vai estar lá. E, nesse momento que nós estávamos lá, conversamos sobre, é o que eu sempre, muitas vezes falei aqui, né, Criciúma, ela é bem pensada leste a oeste, eu não vou nunca cansar de fazer esse gesto. Criciúma ela é pensada leste a oeste, tem grande parte do equipamento, tudo público, tudo tem aqui, e nós ao sul sempre mais atrasado. Ainda temos regiões da nossa, não canso de falar, ainda temos áreas da nossa região que ainda não tem água, que ainda não tem iluminação pública, então não vou cansar de falar. E a conversa era unânime naquele dia lá, sobre a região e sobre os equipamentos, sobre o Estrada Boa. Então, nós temos lá promessas lá da região da penitenciária, da região do CASE, São Domingos, Vila Maria, promessas que passou 3, 4 governadores, todo prometeu. O nosso governador Jorginho Melo não foi lá, não prometeu, porém, ele vai ser o pagador de promessa, que eu acredito muito que ele vai pagar essa promessa que os outros fizeram, né? Então, foi muito importante. Falamos lá da região, logicamente, como eu falei, da Domingos Peruque, de São Roque, do Morro Robino também. Então, foi levantado esses assuntos, mostrado no mapa como ficaria a região, coisa e tal. Então, esse é o trabalho nosso, de pegar e incentivar. E também temos que ter, logicamente, a vontade do prefeito também de poder e querer aceitar. E ele não vai deixar de fora de perder, às vezes, uma verba dessa que vai vir do governo, né, um baita projeto, para, de repente, fazer 10, 15, 20, 30 quilômetros em questão de uns 2 anos. E também não deixei de deixar bem claro que, além daquilo que vem para o município fazer essa negociação, que o Estado próprio também ele vai pegar e fazer, entregar um pouco mais devido a esses equipamentos. Então, finalizando, a gente discutiu, foi muito bom, certo? Grandes chances de não só ter, mas como garantir o assunto. Então, até dia 13, vamos lá a Chapecó acompanhar o lançamento do Estrada Boa Rural. Muito obrigado, é isso aí, senhor presidente. Com a palavra, o vereador do PL, Juarez de Jesus dos Santos. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, presidente Amaral, mesa diretora, colegas vereadores e público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais. É verdade, a gente tem que tomar o maior cuidado com os precedentes. Porque, está vendo aqui, vamos passar a cidade a limpo. Vereador quer transparência de entidades comunitárias. Daniel Formentin, de Criciúma, pede informações de quem recebe dinheiro público. A emenda envolve a transparência de entidades que recebem valores do município em suas mais variadas formas diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termos de parcerias e colaborações ou fomento. Segundo Daniel, é um direito fundamental do cidadão saber como gasta e quem recebe recursos públicos. Poxa vida. Aí faz o requerimento, depois faz... Para contextualizar, fez emenda, disse que era emenda da morte, e que precisava da transparência. Aí, essa casa vota, por unanimidade, e aprova o projeto. Vai para o executivo veta. Aí vem para essa casa, o próprio vereador que fez a emenda vota com o prefeito para manter o veto. E depois vem aqui e fica falando bonitinho. Gente, não, olha, fica difícil. Fica difícil. Eu não ia subir. Mas é difícil. Porque não precisava nem fazer requerimento. Se tu acredita naquilo ali, então pelo menos não, vota a favor. Vota contra o veto. Eu fiz uma emenda. Vai até o final. Realmente respeita essa tribuna aqui, tem que respeitar. Se tu acredita naquilo ali, vai até o fim. Porque senão é só conversa, é só palavra ao vento. Então, tem que cuidar realmente com o precedente. Era isso, presidente. Com a palavra, o vereador do PL, Luiz Custódio Fontana. Passa o tempo para o vereador Abadias Benones. Vereador, dispõe de 7 minutos. É você. Não.
Nicolas Martins, desculpa. Eu já sabia, vereador. O vereador dispõe de 10 minutos. 10h30, vereador Badia. Já que você estava ausente, você tem bastante tempo para falar hoje. Não tinha necessidade. Mas, senhor presidente, quero que cumprimentá-lo, cumprimentar também a mesa diretora, cumprimentar os nobres vereadores. Semana passada não pude estar apreciando os trabalhos dessa casa. A gente esteve em reunião convencional, e convencional que eu digo de pastores. Eu, além de vereador, a gente tem um ofício de, por vocação e por consagração, pastor Potelec, de ser pastor também assembleiano, da Assembleia de Deus. Nós estivemos em Piratuba, representando os pastores do estado de Santa Catarina, consequentemente, pelo nosso ofício e pela nossa missão de ser vereador, acabamos também levando o nome desta casa em várias reuniões que tivemos lá, inclusive tratando sobre assuntos da política da cidade e do estado também, que tivemos a brilhante presença do nosso querido governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Então, esse é o motivo que a gente não pôde estar com vossas excelências na semana passada. Confesso que eu fiquei com muita saudade de estar aqui, viu? De apreciar os trabalhos dessa casa. Presidente, venho aqui, eu tenho dois assuntos importantes. Eu vou deixar esse das pessoas ostomizadas por último, porque saiu o parecer do Ministério Público e eu venho nessa pauta há já tem alguns meses, alguns anos já, desde 2022, trabalhando nessa pauta da questão das pessoas ostomizadas, mas eu quero aqui, isso, Luiz, por favor, aqui, coisa linda, por favor, Luiz, essa vai para a rede social. Eu tive a alegria de, na semana passada, vereador Nicola, lançar o meu segundo livro, escrito com muita lágrima, vivendo muito isso aqui. Quando a gente vive isso aqui, a gente consegue dar sentido às letras e fazer com que elas ganhem sentidos na vida de outras pessoas. E eu consegui escrever esse livro, um livro muito curto, 72 páginas, mas ele é muito profundo e carregado de uma mensagem muito especial para muitas pessoas. Tive o prazer de ministrar em cima desse livro também para o grupo de mulheres aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus, e o livro chama, pastor Potelec, No Altar. No Altar. É um tratado aqui sobre a história de Ana, a mãe de Samuel, que tem uma história maravilhosa de superação e de viver uma vida íntegra na presença de Deus e conseguir superar os ataques de Penina. Esses ataques de Penina a gente pode até levar para o campo político também, porque as Peninas estão sempre por aí tentando afrontar as Anas da vida. Muito legal esse livro, tive a alegria, vereador Marcos, de lançá-lo e trabalhar em cima disso, um livro bem bacana, que a gente escreveu com muito compromisso e responsabilidade para as pessoas que passam por dificuldades difíceis. Segundo assunto, senhor presidente, e aqui a gente já dá uma entonada um pouco melhor na fala, em 2022, 2023, a gente já fez alguns requerimentos para tratar sobre as pessoas ostomizadas. Aliás, eu tenho feito essa defesa aqui, nessa tribuna, para as pessoas ostomizadas. Fizemos uma audiência pública na legislatura passada e batalhamos e trabalhamos muito sobre isso. Eu tenho uma pasta cheia de papéis que fala exatamente sobre esse tema. Eu acho que eu não trouxe aqui os rascunhos, tenho aqui, que eu fiz em uma das nossas audiências, onde nós ouvimos pessoas aqui falando sobre o sofrimento que passam por ser ostomizado, por ter essa bolsinha, médico Dr. Luiz Fontana, a dificuldade ou as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, principalmente sem ter o banheiro adaptado. A imprensa já me ligando aqui. O banheiro adaptado. E a gente fez, olha, uma das propostas eram banheiros adaptados, a principal delas, o dia municipal para reflexão sobre as pessoas ostomizadas, conseguimos emplacar esse projeto de lei aqui, se tornou lei, dia 16 de novembro. Buscaram também um enfermeiro
que viesse dar atenção para as pessoas que sofrem com isso lá no hospital. Pelo que a gente entendeu na época, não tinha também. Entramos com um requerimento, fomos até o hospital, conversamos, enfim, com pessoas que estavam ligadas à saúde sobre essa situação. Mas o que chamava mais a atenção era exatamente as questões de não ter banheiro adaptado na cidade de Criciúma. Isso desde o prefeito Clésio Salvaro. Conversei com o prefeito Clésio, o prefeito, não, me interessa essa pauta e já pode passar na Secretaria de Obras e conversar com o secretário, então, Tita Belloli. Desci a secretaria correndo, sabe que você fica empolgado quando o negócio está acontecendo? Falei com o Tita, vai dar certo, vamos mudar a vida das pessoas, vai dar certo. Ficou no papel. Ele mandou lá uma pessoa me acompanhar, não lembro bem o profissional, me acompanhar lá no Terminal Central, fiquei empolgado, liguei para a presidente da Associação das Pessoas Ostomizadas do Estado. Vai dar certo! E eu estou há 3 anos, 2 anos gritando, vai dar certo, não pode perder a fé. Aprendi com o vereador Juarez. Tem que bater até dar certo. Vai dar certo. Trocou o secretário, veio o Jori, vai dar certo. Vai dar certo. E a gente tem fé. E não deu até agora. Aí, eu sou do diálogo, todo mundo sabe que eu sou do diálogo. Eu converso, vamos para lá, vamos conversar. Jori, não, vai dar certo. E aí tem coisa que vai dar certo que é só enrolaçada. Essa palavra a gente usa lá no meio da roça, enrolaçada. Só enrolaçada. Só enrolando o vereador. Vai dar certo. Quando o cara vira as costas, o cara pensa que o negócio está indo, o negócio não vai. O negócio não anda, trava tudo. Parece que cria uma barreira, não vai. Gente, subi nessa tribuna esse ano, Vossas Excelências são testemunhas, que eu falei, é a última vez que eu vou fazer um requerimento. Fiz o requerimento. Veio novamente uma resposta que não fiquei muito feliz. Que no fundo do meu coração estava, vai dar certo. Fui ao Ministério Público, protocolamos lá, presidente Márcio. Protocolamos, tivemos uma conversa muito especial com o procurador, o doutor Douglas, só esqueci o sobrenome dele aqui agora, muito, muito boa mesmo, Douglas Roberto Martins, que nos recepcionou, inclusive, estamos tentando uma tribuna livre para ele vir aqui a essa casa, para se apresentar, porque ele é novo aqui. Passei todo o relatório para ele, levei uma pasta de relatório para ele, de tudo que foi discutido e de tudo que foi feito. E saiu agora, com muita alegria, saiu o parecer. A prefeitura tem até 20 dias para poder dar uma resposta efetiva ao Ministério Público, porque não foi feito, e imediatamente cobrando a efetividade dessa construção. E eles não bate firme, não, ele vai bem tranquilo aqui, pede até que façam um compromisso, o termo, vocês estão do direito aí, firma o termo de compromisso de ajustamento de conduta, junto com o Ministério Público, não tem problema, mas deu 20 dias, TAG, exatamente, deu 20 dias, vereador Toninho, líder do governo, perdi muitas vezes para o senhor intercedeu, e sempre dizia para mim, vai dar certo também, né? Vai dar certo agora que o Ministério Público entrou em ação, e a gente crê que o negócio vai sair agora. Se não resolver a partir desse Ministério Público aqui, aí nós vamos ter que ir lá para Brasília, sei lá para onde eu vou. Onde nós vamos? STF, ver se o Alexandrão nos ajuda lá, para ver se essas pessoas, nós estamos falando de dignidade, gente. A gente dá uma ironizada aqui, mas vamos caprichar aqui. Nós estamos falando de dignidade, de humanidade. Eu falei aqui várias vezes, o vereador Neto até disse, o paizinho dele sofria com isso. Meu irmão, qualidade de vida. Sabe o que é você ver uma pessoa deitar num banheiro público, contaminado do pé, do chão até o teto? As pessoas têm que deitar para poder se limpar, meu irmão. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de Criciúma, a maior cidade do sul do país. Se fosse uma cidadezinha pequena, com muito respeito, as cidadezinhas do interior que nós temos aqui são boas de se viver, mas não tem o desenvolvimento que a gente tem, é tranquilo. Dava para a gente conseguir entender o assunto. Estou falando de Criciúma. Estou falando de saúde, qualidade de vida para as pessoas, que muitas delas aqui choraram aqui, derramaram lágrimas em cima aqui dessa tribuna no dia da audiência pública e estão esperando um banheirinho na cidade. Nicola, um banheirinho adaptado, só um banheirinho que não custa nada, inclusive está no Código de Obras, é o dever. Não é um favor, prefeito Vaguinho. Não é um favor, é um dever. E com urgência. Obrigado. Tinha 1 minuto ainda para falar, mas amém.
Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Boa noite, senhor presidente, colegas da mesa diretora, vereadores do plenário, público que nos assiste nas galerias e nas redes sociais. Antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar o vereador Obadias pela escrita do seu segundo livro. Inclusive, quero pedir esse livro para Vossa Excelência, se puder me dedicar para eu poder botar na minha estante, eu fico muito agradecido, tá? Em segundo lugar, senhor presidente, eu venho à tribuna agradecer. Tem algum tempo, nós fizemos um requerimento sobre a rua João Alípio Braz, líder do governo, lá no bairro Santo Antônio. E hoje as máquinas começaram a roncar. Viva o governo Vaguinho! Viva esse governo de frente para o futuro! Os bairros do Santo Antônio, a partir do pedido deste vereador, terão lá uma rua totalmente asfaltada. Esse é um governo que atende os vereadores que estão dispostos a ajudar Criciúma e os criciumenses. Por isso, secretário Cláudio, corta para mim aqui. Eu já te critiquei muito, mas eu quero dessa vez te agradecer, e ao prefeito Vaguinho e ao vice Salésio Lima. Em segundo lugar, eu quero dizer que neste final de semana vai acontecer lá na Fundação Shalom. O vereador Miri conhece muito bem, porque atua bastante na Grande Próspera, o vereador Toninho da Embralite também, o vereador Juarez. Vai acontecer um encontro de casais para a formação de liderança. Para quem não conhece o Movimento de Irmãos, ele foi fundado no Brasil em 1970 e o objetivo é santificar os casais e, a partir desses casais, santificar os outros casais de toda a paróquia, de toda a diocese. E nós teremos uma indicação na sessão de hoje, e como indicação não se discute, eu faço questão de usar o horário político para dizer da importância, secretário Cláudio, tão importante quanto a rua João Alípio Braz do Santo Antônio, que Vossa Excelência, junto com o prefeito Vaguinho, deram já pronto atendimento. Esse pedido de patrulhamento lá é muito importante, porque nós vamos receber casais de toda a diocese de Criciúma. Nós estamos falando aí de mais de 100, 150 casais. Então, o pedido deste vereador é que faça o patrulhamento, a manutenção dessa via antes do final de semana, que é quando acontece esse grande encontro de casais que busca cada vez mais cuidar das famílias, e é esse o nosso objetivo aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador do Republicano, vereador Aldinei Potelec. Marquinhos, faz o requerimento da minha rua, ver se isso passa. Senhor presidente, colegas vereadores, muito boa tarde, cumprimento a todos, também as pessoas que nos acompanham aqui nas galerias, pelas redes sociais, pelo canal do YouTube oficial. Presidente, na semana passada, aconteceu no meu gabinete, no dia 24, na terça-feira passada, então, o lançamento do projeto Limonada de Ideias, onde o objetivo desse projeto é permitir que o nosso gabinete ele se torne um espaço de escuta, diálogo e de participação da população, né, para que a gente possa contribuir, senhor presidente e colegas vereadores, para construir soluções para os problemas do município de Criciúma. E aí eu preciso fazer um agradecimento a todas as pessoas que estiveram presentes, em especial o doutor Vinícius Ribeiro, que tinha recém-assumido a diretoria de trânsito e transporte do município de Criciúma, bem como o sargento Luciano, que é o responsável pela organização, né, hoje sargento da reserva da Polícia Militar, que ele é responsável pela organização da Praça Nereu Ramos, porque nós tratamos do assunto mobilidade elétrica, especialmente os patinetes elétricos, as bikes elétricas, as scooters elétricas. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Inclusive, eu ouvi uma entrevista do superintendente de trânsito falando que bicicletas são proibidas na Praça Nereu Ramos, e é importante a gente falar sobre isso, porque, ora, se é proibido, então vamos trabalhar para permitir, porque o Código de Trânsito brasileiro, ele fala justamente que são proibidas, porém, se o município ele pode permitir desde que haja placas indicativas para isso. Então, nós precisamos trabalhar, essa casa precisa trabalhar sobre isso. O que nós não podemos é fazer com que o cidadão criciumense,
que utiliza tanto a bicicleta quanto os autopropelidos, né, esses veículos elétricos, para se locomover, que está, inclusive, dentro do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Tem lá uma seção dentro do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o incentivo por parte do município de Criciúma para que o cidadão utilize esses veículos de mobilidade individual. Então, ora, se o município, se está dentro do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o município incentivar as pessoas a utilizarem esses veículos de mobilidade individual, por que eu vou proibir eles de andar? Né? Por que eu vou proibir? Não, nós precisamos sim reforçar, e aí nós tivemos alguns encaminhamentos que foram tirados a partir nessa primeira edição do Limonada de Ideias, que nós vamos estar falando mais nas próximas sessões, nos próximos dias. Ora, se nós precisamos reforçar ainda mais a discussão sobre ciclovias, ciclofaixas e espaços adequados, infraestrutura adequada para que o nosso ciclista, para que as pessoas que utilizam esses veículos de mobilidade individual tenham segurança de transitar pelas cidades de Criciúma. Era isso. Obrigado, presidente. Vereadores do PSDB, Daniel Cipriano, declina. Vereadora Goretti, Boaroli. Vereadora, você dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos assiste através das redes sociais. Quando eu ouvi lá, o Ademir não está aí, né? Quando eu vi o Estrada Boa lá, eu lembrei logo da nossa região lá, onde a gente tem um pedido antigo daquela rua da penitenciária, né? Vamos torcer para que o governador agora, já que o nosso prefeito ele é bem solícito com isso, né? Que vai sair então aquela rua. Eu também estive no mês de abril junto com a presidente do bairro do Vida Nova, e aqui também quero citar o vereador Juarez de Jesus, sobre a ampliação do horário da unidade de saúde ali do Ana Maria, que, diga-se de passagem, tem uma demanda enorme. Vida Nova, Ana Maria e aos redores, todos ali ficam na unidade de saúde do Ana Maria. E hoje eu estive lá na Secretaria de Saúde, na parte da manhã, e o secretário nos informou que, a partir de segunda-feira, a unidade de saúde vai ter horário estendido. Ela vai abrir às 7 horas da manhã, não vai fechar ao meio-dia e vai até às 19 horas. Então, acho que isso traz um pouco de comodidade para as famílias que ali necessitam, né? Sabemos que ali também tem um projeto de ampliação e precisa. Aquela comunidade ali, ela é a necessidade número 1 daquela região é uma unidade de saúde porte maior, né, vereador? E eu sempre tenho passado ali pelo Vida Nova, e até a gente estava em conversa com o prefeito Vaguinho, num espaço grande que tem no Vida Nova ali, e aí a gente nota quando o líder comunitário ele pensa na comunidade, porque ali, no começo, estavam pedindo que se fosse feito naquela parte de baixo, quem conhece o Vida Nova, tem um amplo espaço ali, que eles queriam fazer um centro comunitário. Falando com a comunidade, a presidente do bairro, a Thaís, viu que a necessidade dali, vereador Juarez, é sim uma creche. E aí, então, a gente está construindo aí, junto com a deputada Giovânia de Sá, para ver alguma emenda. Tem 15 mil? Quantos milhões tem ali, vereador? 500 mil reais. Acho que não consegue concluir, né? Acho que ali uma obra ali, parece-me que me falaram em torno de 3 a 4 milhões para fazer uma creche ali. Eles querem fazer uma creche. Eles fizeram reunião na comunidade e viram que a necessidade ali, de imediato, seria uma creche. Por quê? As crianças do Vida Nova têm que passar todo aquele
ponto para ir lá no Ana Maria, e o maior número de crianças na creche é do bairro Vida Nova. Então, ali vai um recurso bom. Que bom que talvez a gente consiga botar os 2 deputados para conseguirem essa creche ali, que é de necessidade de toda a região. Eu também faço aqui o pedido, o Marquinhos fez um pedido ali para a rua do Shalom, Marquinhos. Eu vou estar lá também, então reforço o teu pedido para que a estrada seja patrolada lá. Muito obrigada. Vereador Neto Gione, assim diz ele, mais conhecido como o príncipe do Rio Maina. Esse é meu presidente. Boa tarde, presidente, mesa diretora, nobres vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa e pelas redes sociais. Subo hoje nessa tribuna, senhor presidente, para agradecer esses 15 dias de trabalho realizado através do nosso governo Vaguinho, onde ficamos 15 dias na região da Grande Rio Maina, e lá pôde, graças a Deus, dar uma brilhantada, dar uma resolvida em alguns problemas que a gente tinha uma grande carência. E, claro, a gente sabe o quanto a cidade é grande, o distrito é enorme, mas, graças a Deus, aí a gente conseguiu absorver bastante coisas. E também a gente, nesses dias, a gente conseguiu fazer a inauguração lá do Centro Comunitário do bairro São Marcos, e, através da deputada Giovana de Sá, conseguimos também a ampliação da reforma lá da nossa unidade de saúde, e também conseguimos umas demandas das mobílias da São Marcos, do Centro Comunitário também da Vila Macarini e alguns lugares da nossa região. Tem um ditado que tem dia de pedir e dia de agradecer, né? Então, hoje eu estou agradecendo pelos benefícios que a gente ganhou, e quem ganha é toda a população cristiumense, rio-mainense. Também tem a mobília lá da Colonial, no lugar do vereador Danielzinho, que a nossa deputada se comprometeu em dar. Tá bom, pessoal? Uma boa semana a todos, que Deus possa nos abençoar. E, antes de encerrar, queria fazer uma gratidão ontem à família Bonfante, onde teve a realização de um café bergamasco, que foi um espetáculo, onde deu início já pela manhã, costelaço o dia todo. Senti falta do Amaral, que não foi lá, Amaral belo italiano, e dessa vez eu senti falta dele. Mas não vai faltar oportunidade. Vai estar lá. Tá bom, pessoal? Gratidão a cada um de vocês. Forte abraço e boa semana. Vereador do PP, vereador Miri D'Agostin, declina. Questão de ordem cedida ao líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de solicitar a dispensa dos pareceres das comissões permanentes de obras e de saúde ao PE 48/2025, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Criciúma, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. O pedido de dispensa dos pareceres da Comissão de Obras e de Saúde estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador líder do governo, Antônio Manuel. Solicito, então, a inclusão na ordem do dia ao PE 48/2025. Pedido de inclusão do PE 48/2025 está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorado. Senhor presidente, a minha questão de ordem para fazer o chamamento para amanhã da primeira reunião da Frente Parlamentar da ACP do Carvão. A gente tinha, a princípio, marcado para as 15 horas, mas tinha outra reunião, já foi desmarcada, mas eu quero deixar aqui com os participantes, os vereadores, para, de repente, pode ser às 15 horas ou pode ser às 16 horas. Eu quero deixar essa disposição para vocês. O vereador... Tá, então tá. 16 tem lá do Novo Cavalos? Então tá. Então 15 horas.
15 horas está marcado para amanhã, senhor presidente. Então, terça-feira, dia 1º de julho, às 15 horas, 15 horas. reunião da Frente Parlamentar da CP do Carvão, plenário da Câmara. Isso aí. Obrigado, vereador. Obrigado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 409/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe a esta Casa Legislativa se há projeto para implantação de lombada ou faixa elevada na rua Virgílio Conte, localizado no bairro Ana Maria. Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Presidente, eu vou fazer uma fala bem breve aqui, até porque essa rua faz parte lá do meu bairro, e o vereador aqui que tem familiares pela cidade inteira, o vereador Luiz, ele também fez um requerimento lá na Virgílio Conte, agora o Marquinhos, reforçando, também fez um requerimento fazendo o pedido de lombada na Virgílio Conte. Isso só comprova o quanto realmente necessita de lombada na Virgílio Conte. Mais uma vez, eu subo aqui nessa tribuna para reforçar esse pedido. Vinícius. O Vinícius é morador do bairro Ana Maria, gente. Então, eu acredito que ele conhece as necessidades do bairro Ana Maria. Acredito que sim. Acredito. Eu acredito que o Vinícius não vai deixar primeiro acontecer uma tragédia lá na Virgílio Conte para fazer uma lombada, que é algo simples, uma faixa elevada, algo que realmente venha atender a comunidade do bairro Ana Maria. E volto a falar, aquela Virgílio Conte ficou uma pista de avião. Ficou muito boa. Só que uma pista de avião sem ter sinalização adequada é um perigo. E, infelizmente, tem alguns motoristas que passam ali em alta velocidade, e ali tem a escola Dionísio Milioli, vereador Marquinhos. As crianças passam, atravessam aquela avenida, realmente se torna muito perigoso. Então, tem uma parte sim, vereador Nicola. Vereador Juarez, naquela vez do requerimento do vereador Fontana, eu vim aqui pedir para, quem sabe, um vereador da base fazer o requerimento, porque daí com certeza sairia. E tendo em vista a fala do vereador Marquinho hoje sobre o secretário Cláudio, eu não tenho a menor dúvida de que agora vai dar certo. Vai dar certo. Com certeza, com certeza. Com certeza. Vereador Juarez, eu quero agradecer Vossa Excelência por corroborar com o nosso requerimento. Eu não discutiria ele, porque a necessidade realmente é latente lá. Eu soube hoje, quando foi protocolado, vieram me falar que já haviam requerimentos nesse mesmo sentido. Eu quero dizer para Vossa Excelência que vai dar certo, tá? Vai dar tudo certo. E a base está aqui à disposição dos amigos, tá? Que bom, fico feliz, vereador Marcos, de verdade. Porque essa sinalização, com certeza, salva vidas. O que eu ficaria muito triste é eu ter que subir aqui nessa tribuna e falar que morreu uma criança ou que foi atropelado um motoqueiro, porque não tem uma sinalização adequada. Então, se os vereadores estão fazendo requerimento aqui, estão compactuando com o que eu já venho falando há bastante tempo, desde a inauguração da rua, e que a gente, lógico, torcia que fosse feita a pavimentação daquela rua, torcia que fizesse aquele viaduto que fazia toda a ligação ali com os bairros da região, só que agora realmente a gente precisa de sinalização. Alguém comentou assim, querem pavimentação, mas agora querem encher de lombada. Poxa, a gente não quer encher de lombada, ninguém gosta de lombada. Agora tem local que há uma necessidade. E está aqui
os vereadores compactuando com a minha fala que realmente é uma necessidade, a comunidade está cobrando. Então era isso. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Parabéns aí pelo requerimento. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, eu ouvindo atentamente a fala dos vereadores, eu fiquei pensando, e me leva à reflexão dos aqui no Brasil a gente tem uma cultura do mau motorista. Até porque se tivesse o trânsito educado, ou aquilo que a gente aprende na autoescola, que é a direção a defensiva, muito provavelmente a gente não precisaria de lombada. E realmente esse tema é um tema que tem permeado essa casa, e faço um apelo ao líder do governo para que a gente faça um estudo de contratação de um outro engenheiro para que possa auxiliar a única profissional na área do trânsito hoje no município, para que a gente consiga dar os encaminhamentos. Mas a reflexão que faço é se há esses pedidos é porque há o mau motorista. E se há o mau motorista, a gente deve acionar o Código de Trânsito Brasileiro, que é multar, e não ter medo de multar o infrator ou aquele que desrespeita as normas de trânsito. Essa reflexão, senhor presidente, que eu faço num requerimento tão singelo como esse. Inclusive, senhor presidente, colegas vereadores, quando a gente pedir agora uma pavimentação, a gente já tem que pedir uma pavimentação com lombada. Porque tu tem que pedir 2 vezes. Tu pede a pavimentação, aí tu pensa que agradou a rua, aí depois eles vêm, faz uma lombada. Então já tem que fazer uma pavimentação com lombada. Essa é a minha fala. Senhor presidente, digo que não é uma falta de planejamento, mas é que os motoristas são mal educados mesmo. É por isso o índice de multa que a gente tem no Brasil, e a gente deve punir com rigor, senhor presidente, até para que a gente construa uma cultura na nossa cidade da direção à defensiva. Uma parte ao nobre vereador. Obrigado, vereador. Só para complementar, na sexta-feira passada, na Mãe Luzia, tem uma ponte de arame grande que liga Mãe Luzia ao outro lado do rio ali, que é o Jardim Florença. E a gente critica tanto o trânsito, né? Critica tanto o trânsito, porque uma ponte de arame é para andar quem? É o elemento com o máximo com a bicicleta, o cadeirante. E estava tendo reclamação ali, como eu moro no bairro, de muitas pessoas, de muitos motoqueiros andando ali. E eu convidei o sargento Edmo, vamos lá no local para ver o que tem que ser feito ali, botar uma tranca, botar alguma coisa para cortar o motoqueiro. Por infelicidade dos caras, quando nós estávamos no outro lado da Francesa, do lado de lá, 2 motoqueiros, um atrás do outro, que mal passa uma pessoa em uma bicicleta, e quando eles foram tanta sorte que eles viram nós antes e saíram de ré, o outro empurrou o outro, eu sei que derrubaram lá e um caiu na ponta da ponte para o lado de cá. Então, isso é falta de instrução para o nosso motorista. Eu acho que nós temos que instruir o motorista, que nós temos que cobrar deles mais segurança para o trânsito. Eu sempre fui muito contra, tem gente que às vezes até pode ser que não. Vereador, só se atenta ao requerimento. Ao requerimento, mas é isso que eu estou comentando, sobre a situação do trânsito. Da lombada, né? Não? Então, da lombada. Da lombada. Mas tá bom então, é só mesmo isso. Obrigado. E finalizo, senhor presidente, para que a gente faça uma reflexão. A cidade de Criciúma é conhecida como a cidade das lombadas, mas, mais uma vez, eu friso que a culpa, senhor presidente, não é da municipalidade, é do mau motorista, mas há vereadores que querem uma pista de corrida na Avenida Centenário e transformar o trânsito num caos. E passar a mão naquele que não respeita, né, a sinalização. Requerimento continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 315/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Recapamento asfáltico da rua José Cardoso, bairro Próspera. Requerimento de número 411/2025, autor Valdeci Bittencourt. Sessão especial em homenagem aos 40 anos de fundação do SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, colegas vereadores, queria fazer uma saudação à esposa do nosso vereador Juarez de Jesus, que abrilhanta hoje aqui a nossa casa. Esse requerimento, colegas vereadores, é um requerimento muito importante. A diretora lá do SEJA, ela esteve no meu gabinete ali e pedindo, o SEJA é um colégio do Estado, e ela pedindo uma sessão especial em homenagem aos 40 anos da fundação do SEJA. É um centro de educação de jovens e adultos. Aquelas pessoas que perderam tempo no colégio, o SEJA vem e recupera. E aí eu achei de tão importância que aí eu convoquei ali o presidente Márcio, ele foi lá no meu gabinete, nos deu uma atenção especial. E aí eu louvo aqui o meu presidente, com muito orgulho, que ele dá atenção naquilo que é importante. Eu gostaria que os senhores, colegas vereadores, dessem esse orgulho lá para a direção do SEJA, que aprovasse esse requerimento, até para motivar aquele colégio educacional que tem trazido muito benefício para a sociedade. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 412/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando informação sobre pagamento no âmbito da Fundação Municipal de Esportes. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 413/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo questionando: considerando que o IRF, Imposto de Renda Pessoa Física, retido na fonte pago aos servidores da Prefeitura de Criciúma, permanece nos cofres do município e diante das notícias que o governo federal pretende isentar o pagamento do IRF dos trabalhadores que recebem até R$ 5.000, questiona: 1. Qual o impacto na medida dos cofres públicos municipais? 2. Qual o valor retido na fonte sobre o objeto mencionado nos anos de 2022, 2023 e 2024? 3. Quantos servidores municipais e qual a porcentagem em relação ao total de servidores recebem remuneração de até R$ 5.000? 4. Qual o valor total retido na fonte hoje somente desses servidores? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Coisa boa, acertou. É assim mesmo. Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres colegas, boa tarde, público que nos acompanha, boa tarde, a minha noiva, que também está lá junto com a esposa do Juarez, vereador Amaral. E gostaria de falar sobre esse requerimento, presidente, porque nós temos uma situação de que grande parte dos recursos que nós pagamos de tributos vão ao governo federal. E nós temos que ir com o pires na mão a Brasília buscar esse dinheiro. Uma das situações que nós temos para deixar esse dinheiro na cidade é a retenção do imposto de renda retido na fonte, que já fica no município, ele não precisa ir para Brasília. Sabe aquele imposto de renda retido na fonte que vem na nossa folha? Na folha do servidor público, todo mundo paga, todos os servidores públicos pagam.
Mas esse retido na fonte, a prefeitura ela não passa para Brasília para depois voltar para cá. É uma situação de que esse dinheiro já fica na cidade. É uma forma de deixar esse dinheiro na cidade. Quando o presidente Lula vai lá e faz esse projeto, isentando de pagamento de imposto de renda, o servidor até 5 mil, se fosse só dessa forma, tudo bem, mas está achatando a tabela e está prejudicando bastante. Não é bom esse projeto no todo, não. Ele tem muitos pontos que têm que ser aprimorados. Mas um dos principais pontos a serem analisados é o problema do imposto de renda retido na fonte para os municípios. E eu quero entender o quanto que o município ficou de dinheiro desse imposto de renda retido na fonte nos últimos 3 anos. Porque nós vamos perder isso. Nós vamos perder esse dinheiro aqui no município. E esse dinheiro ficava no município de fonte 100. Era parte da fonte 100 para poder investir no que quiser. E nós temos que entender o que vai ser feito para a gente poder correr atrás. Porque o prefeito Vaguinho, os secretários, eles vão ter que correr atrás desse dinheiro de alguma forma. A gente vai perder isso. De um ano para o outro, a prefeitura perde receita. Então é importante a gente entender. E aí esse requerimento é um pedido de informação, é literalmente um pedido de informação. Eu quero saber quanto que a prefeitura vai deixar de arrecadar caso seja aprovada a isenção de imposto de renda para até R$5.000. Porque isso vai impactar os cofres públicos. E como membro da Comissão de Fiscalização e como vereador, a gente tem que ter essa informação muito fresca na memória para poder fazer as cobranças necessárias e ajudar a buscar esse dinheiro de volta para Criciúma. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Sugestão da vereadora é aumentar todos os servidores acima de R$5.000. Indicação de número 316/2025, autor Marcos Soares Machado. Patrulhamento com colocação de material adequado na rodovia Pedro Manuel Pereira, próximo da Fundação Shalom, bairro Linha Batista. Requerimento. É indicação. Desculpa. Requerimento de número 414/2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo solicitando: 1. Cópia da íntegra do processo administrativo número 705-727, de inexigibilidade da licitação de número 010/FCC/2025, que fundamenta a contratação de apresentação de artística da atração Raça Negra. 2. Critérios utilizados pelo poder público para a escolha da empresa Evolution, produtora de eventos limitadas, e da banda Raça Negra. 3. Justificativa técnica e jurídica para a adoção do Instituto da Inexigibilidade da Licitação com base no artigo 74, inciso 2, da Lei Federal de número 14.133/2021. 4. Planilha detalhada de custo apresentado pela empresa contratada. 5. Documentos que comprovem a exclusividade de representação da atração artística Raça Negra pela empresa contratada. 6. Informar se houve consulta de preço com outras empresas detentoras dos direitos da atração. 7. Indicação da fonte orçamentária utilizada para a contratação. 8. Quais os serviços abrangidos no valor para viabilizar a apresentação? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Presidente, esse requerimento não tem nenhum tom, como falaram para mim hoje, mas tu é contra o show. Não é querer ser contra o show. Até porque eu tenho a informação de que vão ser 3 shows. O show do Raça Negra, o show do padre Fábio de Mello, se eu não me engano, e o show do Leandro Borges. Eu soube que eram 3 shows. Soube que serão 3 shows. Não no mesmo dia, mas na programação. Mas esse requerimento vem
para que nós, vereadores, tenhamos informação para poder responder às pessoas. Muita gente me perguntou, tá, mas 550 mil para pagar o Raça Negra? Tá, mas o prefeito disse que vai vir da Caixa, mas a Caixa é recurso público também, né? Ela tem a sua base por ser uma empresa pública. Tá, mas quanto que veio da Caixa? Veio o 550 mesmo ou veio menos? Quanto que veio? Alguém sabe quanto que veio da Caixa? 200, 300, 400? Ou o 550? Ou mais de 550? O show do Raça Negra custa 550? Esse 550 é só para o show do Raça Negra ou para o evento todo? Envolve a sonorização? Não envolve a sonorização? Então, assim, tem muitos questionamentos que surgem, e obviamente aqui eu estou fazendo 8 desses questionamentos, para que nós tenhamos, vereador Neto, que é da área de eventos, para que nós tenhamos base para responder o cidadão que vem questionar o vereador Nicola e qualquer um de nós sobre a realização desse evento, do show do Raça Negra de Didier. Precisamos ter informação para poder responder ao cidadão, por isso a planilha detalhada, por isso saber quais são os serviços abrangidos, saber a indicação da fonte, a informação, se houve consulta de preço com outras agências, até porque normalmente essas empresas não têm contrato, algumas têm contrato de exclusividade, outras não têm contrato de exclusividade, a gente tem que entender como que funciona isso bem. Concedo a parte ao vereador Ademir Honorato. Eu vendo falar ali, Raça Negra, tem uns conjuntos que tem o mesmo nome, assim, a gente não entende muito, não é muito chegado. A hora que você falou agora o Didier, eu tinha 20 anos, eu já escutava isso aí. Estou com quase 60. É o mesmo conjunto? É o mesmo conjunto. Os caras estão cobrando bem ainda, hein? Puta que pariu. Só de falar conjunto, só de se referir à banda como conjunto, a gente já sabe que tanto ela tem mais de 30 anos, quanto Vossa Excelência. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento... Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o requerimento foi rejeitado. 8? Estamos em quantos? 2, 4, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, peraí. Levanta, faz favor, levanta a Neri. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neri, tu tá com a mão levantada ou não? 9. Não, 9 votos não, porque não enxerga daqui. Foi rejeitado. 9 do Neri. 9 votos contrários, 6 votos favoráveis. O requerimento foi rejeitado. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, eu só queria pedir desculpa pelo palavrão que eu soltei, né, só para ficar registrado. Peço desculpas. Se atenta, vereador. Gente, pessoal, está difícil hoje. Indicação de número 317/2025, autor Ademir José Honorato. Manutenção da boca de lobo localizada na rua Emerson Ramos Jesuíno, esquina com a rua dos Crisântimos, bairro Imperatriz. Indicação de número 318/2025, autor Ademir José Honorato. Substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, bem como a substituição de lâmpadas. Conclusão da instalação da iluminação pública em toda a extensão da rodovia Narciso Dominguini, bairro São Domingos e Vila Maria. Requerimento de número 415/2025, autor Ademir José Honorato. Realização de audiência pública no Salão Comunitário do bairro São Domingo, dia 16 de julho de 2025, às 19 horas, para discutir sobre a segurança
nos acostamentos e iluminação pública da rodovia Narciso Dominguini e demais ruas da região. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorado. Senhor presidente, boa noite, vereadores e vereadoras e que nos acompanha aqui em casa. Pois bem, eu faço esse requerimento, logicamente, é para atender a população, né? Então, quando se pede, a gente tem que dar o mínimo de informação, né? Dado a necessidade e ao problema ocorrido, como eu comentei agora há pouco no meu horário político, por várias vezes ali, agora foi 3 semanas seguidas eu falando do assunto, e infelizmente aconteceu um caso, depois aconteceu outro, primeiro atropelamento de 3 pessoas, na semana seguinte, essa agora, falecimento de uma pessoa lá, essa mesma rodovia, pelos equipamentos de segurança que a gente já pede há muito tempo, mas, enfim, então a população juntou-se, muitos me ligaram, outros foram até a minha casa, outros onde a gente se encontra, até na igreja também, logicamente. Então, é muito importante essa nossa audiência pública lá para realmente discutir, né, os vereadores, com a própria prefeitura, tudo mais, para estar junto, para pegar e conversar. Sobre a Coopera não tem uma coisa a ver, porque tem que ter autorização do município para fazer a instalação de iluminação. Então, o que a gente está querendo lá é isso aí. Tem pontos lá que tem mais de 300, 400 metros sem iluminação nenhuma, logicamente. Então, é o que eles querem discutir isso aí. Querem chamar para que, de repente, faça esse projeto e coloque essa iluminação. Da mesma forma, o acostamento, há muito tempo vem sendo discutido, e também nenhuma atuação. Ou seja, tem histórias lá que era porque um dos lindeiros não dava espaço, outro não dava, então vamos botar tudo numa mesa só e vamos começar a discutir com a comunidade e, logicamente, com o município e com os vereadores para tomar decisões, que é muito importante. Então, esse problema sério que tem ali na Narciso Dominguini, né, iluminação e a própria acostamento, né, e faltas de lombada também. Da mesma forma, já vamos discutir aquela região, que a gente já falei agora há pouco e ainda repito, sobre a região do CASE e da penitenciária lá, daquelas pavimentações, da vez e voz. Da mesma forma também, conversado com o prefeito, também com o Estado, daquela região do São Roque, Morrobino, do atraso que temos naquela região e do que nós temos que avançar. Então, a questão, a comunidade pede e nós temos que atender. E é isso que eu estou fazendo. E eu peço, logicamente, a presença de todos é muito importante, daqueles que podem ir. Eu sei que muitos têm outros compromissos, mas a necessidade de estarmos lá nesse dia 16, certo? Semana que vem na outra, às 19 horas, certo? No Salão Paroquial do Morrobino, do São Domingos. Né? A comunidade do Morrobino também está convidada, logicamente. Algumas pessoas lá me pediram também, devido à região do CASE. O pessoal do São Roque também, me cobrando também, logicamente, somos da região. Então, assim, como eu sempre falei, que o filme é pensada leste a oeste, eu não vou cansar de fazer esse gesto. Acho que fazer umas 100 vezes aqui. Como ela é bem pensada leste a oeste, nós estamos sempre com atraso, então vamos ter que ter um pouco desse atraso. Inclusive, logicamente, essa sequência que a gente está tentando fazer, de trazer a pavimentação do governo do Estado, Estrada Boa Rural, para que faça aquela pavimentação chegar até o Espigão da Pedra e também aquele asfalto que sai do Espigão da Pedra para chegar por trás da penitenciária, que ele pega um pouco de Aranguá e um pouco de Criciúma. Então, mas esse pessoal daquela região também está pedindo, dá uma atenção por nós, já que como o Estado fez aquilo lá e no passado prometeram, e todo mundo prometeu, então vamos aproveitar a oportunidade agora, que a gente também tem, né, um pouco de contato, onde a gente vai buscar esse equipamento lá, ou melhor dizendo, o dinheiro para que realmente faça. Mas precisamos muito mais ainda, agora de imediato, a atenção do município, né, nosso prefeito, líder, enquanto vê essa parte de iluminação. Até 2 meses atrás, eu peguei, pode usar a palavra se quiser, eu até 2 meses atrás ainda falei aqui, né, que estavam fazendo toda a iluminação na região lá do Santa Luzia, para lá, trocando as lâmpadas, beleza? Mas devíamos trocar? Sim, mas coloca onde não tem, e depois se troca. Né? Eu falei aqui nessa tribuna isso. Então, é só esse. Eu peço a aprovação desse requerimento, faço questão que vá, que acompanhem. A comunidade agradece muito, né? Eu tenho certeza que vai ter a presença maciça lá, das pessoas, vai ter muita gente, pode ter certeza, naquela região. Todos são feitos naquela região, sabe que são audiências públicas bacana, cheia, bem prestigiada. Então, estou aguardando todos lá que puderem nesse dia estar lá junto com a população para sentir um pouco do drama.
Então, ou seja, nós tínhamos uma estatística que tinha morrido 2, agora 3 se vitimizou a lei. Muito obrigado, eu peço a aprovação do requerimento, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os favoráveis continuam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 416/2025, autor Ademir José Honorato, Antônio Manuel, Gorete Mendes Correia Boaroli, Obadias Benoni da Silva, Aldinei João Potelec, Valderci Bittencourt, Nicola Hilário Martins, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Quantas empresas de pequeno e médio ou grande porte foram autuadas, multadas em desobediência do decreto da Covid-19 por não manterem seus estabelecimentos fechados durante a pandemia? Quantas empresas atuadas, multadas, efetuaram o pagamento das multas? Existe a possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei visando a anistia, no caso específico, para essas empresas que foram autuadas e multadas? O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, colegas vereadores, é importante frisar que esse requerimento é um requerimento da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento. Já chegou para mim, já chegou para alguns colegas vereadores, proprietários de algumas dessas empresas que, na época da pandemia, especialmente, vereador Neto, Vossa Excelência, que também trabalha com festas, com eventos, especialmente aquelas empresas como bares, lanchonetes, restaurantes, que acabaram sofrendo muito na época da pandemia por conta do lockdown, por conta do distanciamento e de todas as regras impostas no decreto da pandemia, e que, numa visita, em algumas visitas de fiscalização da vigilância epidemiológica, essas empresas acabaram sendo multadas porque, em algum momento, elas foram identificadas que estavam descumprindo algum requisito no que diz respeito ao que estava naquele momento no decreto do Covid, e que hoje já é sabido, vereadores, que muitas daquelas regras, primeiro, eram impraticáveis, não faziam sentido. Vou dar um exemplo. Uma das regras era que, dentro dos estabelecimentos, como lanchonetes, restaurantes, havia necessidade de as pessoas sentarem afastadas 1,5 metro de cada uma delas. 1,5 metro, 2 metros, cada uma delas sentada afastada. Aí uma família de 4 pessoas vinha de carro, todas elas confinadas dentro do mesmo veículo, até a lanchonete, até o restaurante, para fazer o seu lanche, a sua refeição. E lá, quando chegavam, a regra dizia o seguinte: não, a partir de agora vocês entram no restaurante, mas vocês têm que sentar separado, porque, afinal de contas, é regra do Covid, vocês não podem sentar próximo porque há perigo de contaminação. Ora, se elas vinham dentro do mesmo veículo, sentadas uma do lado das outras. Então, é sabido que hoje, algumas dessas regras, alguns desses critérios eram impraticáveis, não faziam sentido. Mas essas empresas foram notificadas e foram, muitas delas, multadas, e com multas pesadas, senhor presidente. Nós temos informações que existem empresas que foram multadas com 80, 90 mil reais, o que torna praticamente inviável se a empresa pagar, ou viesse a pagar, e muitas delas, esse requerimento é porque muitas delas entraram na justiça e estão recorrendo na justiça para tentar evitar o pagamento dessas multas. Porque muitas delas acabam inviabilizando o funcionamento da empresa. Imagina aquele momento de pandemia, onde todo mundo estava sofrendo, a empresa ser multada, com multas desse sentido. Por isso que nós estamos fazendo esse requerimento, para que seja feito um levantamento. De fato, quantas empresas foram autuadas, foram multadas? Se dessas empresas, quantas que já pagaram a multa? E se não pagaram, se está correndo, nós temos informações que existem processos judiciais correndo com relação a isso, para evitar o pagamento, para que, de repente, se faça um estudo, vereador Marcos,
e que se encaminhe para esta casa um projeto de anistia dessas multas para essas empresas. Então, nós precisamos dessas informações para que a gente possa avançar nessa discussão. Por isso, eu peço aos colegas vereadores a aprovação desse requerimento, e eu vou só solicitar, senhor presidente, uma questão de ordem para fazer uma pequena correção ali no corpo do requerimento, presidente. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, essa questão de ordem é para que seja corrigido ali aonde fala, nesse requerimento, onde fala das empresas que foram multadas em desobediência do decreto do Covid-19 por não manterem seus estabelecimentos fechados durante a pandemia. Na verdade, é por descumprirem alguns critérios relacionados ao que estavam no decreto do Covid-19. Então, não só relacionado com relação a elas não estarem fechadas, mas sim aquelas que descumpriram alguns critérios do decreto que tratava do lockdown e das medidas do Covid-19. Alteração do requerimento. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Agora sim, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 319/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Construção de lombada na rua Antônio José Valtric, de frente à casa de número 635, bairro São Sebastião. Requerimento de número 417/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Quantos agentes de trânsito tem na DTT? Quais são as atribuições de cada um e como é feita a divisão de trabalho entre eles? Existe o mínimo de multas aplicadas por agentes mensalmente? Os agentes recebem gratificação por multa aplicada? Quais os IPIs fornecidos aos agentes? A base instalada no bairro Pinheirinho fornece o mínimo de segurança para os funcionários? Existe estacionamento na base do bairro Pinheirinho para funcionários? A DTT tem acesso aos dados da Gerestar para saber quais ruas possuem veículos que recebem notificação? Quanto a Gerestar encontra um carro irregular, como ela comunica a DTT ou a polícia? Encaminhar os relatórios de multa de todos os agentes com dias, horário e locais no período do dia 1º de janeiro de 2023 até a data resposta do presente requerimento, destas multas geradas em 2023 até o presente momento. Quantas são aplicadas pela polícia e quantas são aplicadas pelos agentes da DTT e quantas VRV o agente de trânsito recebe? O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Dr. Luiz Fontana. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas, vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Vim falar um pouquinho sobre esse requerimento, tá? Um requerimento, mas antes, para começar do requerimento, eu recebi agora algumas mensagens no Instagram e fui conferir. Então, eu vou ler uma mensagem que eu recebi agora, que eu acho importante, que vai corroborar um pouco com o requerimento. Mandam os agentes fiscalizar o rotativo. Os agentes são obrigados a utilizar um aplicativo da Gerestar, onde mostra os carros que estão irregulares. Espera aí, o que aconteceu? Não, está no requerimento, por favor. Presidente, eu gostaria de reaver meu tempo, que fui atrapalhado pelo vereador Toninho. Ô, vereador. Tem que ser Posso me... Leu o Não, eu vou discutir sobre o requerimento, está aqui, está no corpo, está falando sobre o requerimento. Eu gostaria de rever meu tempo. 30 segundos. Repõe em 30 segundos. Vou novamente começar. Gostaria que não me atrapalhasse novamente, por favor, vereador. Mandam os agentes fiscalizar o rotativo. Os agentes são obrigados a utilizar um aplicativo da Gerestar, onde mostra os carros que estão irregulares. Eles têm que ir no local e no aplicativo informar para a Gerestar que fizeram a multa. E ainda tem que passar para a central qual rua estão e quantas multas fizeram no local. O assistente dele verifica diariamente quem fez mais multas
E quem fizer mais ganha elogios e é visto como bom servidor. Quem faz pouco é discriminado e perseguido. Não tem nenhuma medida educativa, é só arrecadação. Fora que o aplicativo da Gerestar frequentemente dá erros. Muitas vezes o cidadão já pagou o rotativo, mas no aplicativo mostra como irregular. Aí o agente chega e dá-lhe multa, pois o agente tem que fazer a multa seguindo o aplicativo da Gerestar. Eu fico preocupado com esse tipo de fala, porque nós gostaríamos de saber qual é essa ligação entre a Gerestar e a DTT, se eles estão informando, se eles estão dizendo, vão naquele local, que aquele local tem bastante pessoas que estão estacionando de forma irregular. Nós precisamos saber, com detalhes, qual que é essa ligação que tem entre as duas empresas, né? A Gerestar e a DTT. Por quê? Porque isso é importante. Será que eles estão indo só atrás de multas, ou será que eles estão indo atrás mesmo de resolver o problema? Isso, para mim, é bem preocupante. E agora, continuando sobre o requerimento, que são várias perguntas, eu gostaria que colocasse aí as imagens, por favor, na tela. Olha, aí está uma imagem de uma multa, tá? De uma pessoa conhecida que foi flagrado com o farol dianteiro direito queimado às 7 horas no dia 19 de abril. Pode continuar? O vídeo, por favor. Ali, ó, às 19h01, o carro chegando com o farol íntegro, sem nenhum farol queimado. Então, já não... Tem mais de uma imagem, ele pegou várias imagens, várias câmeras. Então, ó, 19h01, olha lá, o farol dianteiro direito não está queimado. Para mim, isso é preocupante. Nós temos que entender que certas multas, como é muito falado aqui para o nosso vereador, que as multas são para educar, que quem está errado tem que ser punido, com certeza tem que acontecer, mas, nesse caso aqui, foi provado que o carro não estava com o farol queimado. Então, por que ele recebeu essa multa? Isso é preocupante. Para mim, é muito preocupante. Ele provou que não estava irregular. E a multa vem. A justificativa nem sempre, para se defender, acaba sendo corroborada. Então, para mim, isso é gravíssimo. Né? Nós temos que entender, será que as pessoas estão recebendo a multa de gabinete, estão recebendo a multa em qualquer outro lugar, ou realmente o agente ou o policial estavam naquele local exatamente que eles viram que o farol estava queimado? Dificilmente ele teria conseguido arrumar o farol em 30 segundos, né? Pelo que consta ali, foi às 7 horas, 7h01, ele estava com o farol normal, depois passou de novo, estava com o farol ainda funcionando. Então isso para mim é muito grave, e pensar que gratificação eles ganham gratificação pelo número de multas, isso também é bastante preocupante. E aí nós vamos pensar, por que talvez os agentes querem dar mais multas? Porque, provavelmente, os VRVs que eles recebem, os salários deles não é compatível com a função dele. A gente sabe o quanto é importante a função desses agentes, e o salário é um salário que deveria ter uma consideração, um aumento no número de VRVs, que é um salário muito baixo para pessoas que estão expostas, que estão no trânsito, estão em locais de perigo. Então, nós gostaríamos de saber, fizemos várias perguntas mesmo porque hoje colocaram a base da DTT no Pinheirinho, a gente tem aqui uma frente parlamentar para discutir sobre o bairro Pinheirinho, querendo ou não, é um dos bairros mais perigosos hoje da cidade. E será que essas pessoas, esses funcionários, têm um local para estacionar o carro deles? Eles vão estar sempre em perigo? Então, isso é um questionamento válido, porque se eles estão lá autuando, às vezes, uma pessoa que está fazendo algo irregular, e o carro dele fica exposto na frente da DTT, eles precisariam ter um estacionamento? Eu acredito que eles precisariam ter um estacionamento. Então, por isso que esse é um dos nossos questionamentos. A gente sabe que está tendo bastante mudanças em relação à DTT, e gostaríamos de pensar que vão ser mudanças que vão melhorar. Tivemos aí alguns radares que foram retirados semana passada, isso também é importante. Será que esses radares foram retirados porque eles não estavam sendo úteis ou por qual outro motivo? Então, por isso que a gente faz os requerimentos, né, como é a nossa prerrogativa, e eu acredito que vai ser bem importante para a nossa população. Como o nosso tempo regimental tem 2 minutos, não dá mais uma discussão, então coloque em votação. Então, coloque. Então, o requerimento continua em discussão no dia de amanhã, volta às matérias, dá seguimento às matérias, por tempo regimental. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt.
Senhor presidente, de acordo com o parágrafo 99 da linha C, vou me retirar da sessão. Atendido de plano, vereador. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Neto Gioni. Presidente, a minha questão de ordem é mandar mensagem de condolências à dona Vera Marlene Pereira, em nome, eu acho, de todos os vereadores, é mãe da ex-vereadora Ângela Mello. Atendido de plano, vereador. Vereadores, proponho aos senhores vereadores apreciação em bloco, em única discussão e votação, os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, o PL 33/2025 até o 47/2025. Pé. Quais tratam de nomeação de ruas? Todos os projetos foram apreciados pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, o qual opinou pela legalidade e constitucionalidade e os encaminhando diretamente à deliberação ao plenário. Então, vou colocar em votação. Em votação, apreciação em bloco dos projetos. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Então, a apreciação em bloco foi aprovado por unanimidade. Em discussão, os seguintes projetos do Poder Executivo. PE 33/2025, denomina Rua Turvo. PE 34/2025, denomina Rua Treviso. PE 35/2025, Rua Timbé do Sul. PE 36/2025, Rua Siderópolis. PE 37/2025, Rua Santa Luzia. PE 38/2025, Rua Sangão. PE 39/2025, Rua Nova Veneza. PE 40/2025, Rua Maracajá. PE 41/2025, Rua Jacinto Machado. PE 42/2025, Rua Içara. PE 43/2025, Rua Forquilinha. PE 44/2025, Rua Ermo. PE 45/2025, Rua Caravaggio. PE 46/2025, Rua Balneário Rincão. PE 47/2025, Rua Arroio do Silva. Em discussão, os projetos. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Vereador Obadias. Votação encerrada. Os projetos foram aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei do Poder Executivo, PE 48/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcionais interesse público, no âmbito da Secretaria de Saúde do município de Criciúma, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de Fiscalização e Educação opinaram pela aprovação. Os pareceres das comissões de Obras e de Saúde foram dispensados e o projeto foi incluso nesta ordem do dia, conforme deliberação do plenário. Em discussão, os projetos. O projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis e 1 voto contrário. Justificativa? Justificativa? Questão de ordem cedida ao vereador Antônio Manuel. Justificativa de voto. Senhor presidente, a minha questão de ordem é no sentido de justificar meu voto. Eu voto a favor do projeto. Justificativa atendido, vereador. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, PL 035/25, de autoria do vereador Nicola Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação por meio de adesivo nos veículos utilizados no serviço do município de Criciúma e da outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, educação, saúde e fiscalização opinaram pela aprovação com a emenda modificativa. Em discussão, a emenda. Em votação, a emenda. Votação liberada. Vereador Adinei. Votação encerrada. A emenda foi rejeitada com 8 votos contrários, com 6 votos favoráveis. O projeto está em discussão sem a emenda. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Nicola Martins. Presidente, tem gente que não precisa de oposição quando olha para o lado. Presidente, seguinte, esse projeto, eu já tenho certeza que vai ser negado, porque já ficou muito claro pela posição do líder do governo na votação anterior. Mas eu, sim, já tinha me dito que ia ser contra, que já tinha orientado a sua base para ser contra também, né? Mas quando eu digo que tem gente que não precisa de oposição quando olha para o lado, é porque tentam blindar, mas acabam ajudando a oposição. E eu quero agradecer pela votação anterior ao requerimento. Muito obrigado. Já me deram um presente no dia de hoje, vão me dar um segundo agora. Presidente, sobre esse projeto, eu queria destacar que ninguém aqui está querendo personalizar um caso ou outro. Tanto que o projeto vale para essa casa e para o Executivo. É legislativo e executivo. Muitos de nós talvez já tenham ido para Florianópolis e visto veículos de outras câmaras de vereadores adesivados do lado. E é extremamente importante estar adesivado. Faz cerca de 1 mês e meio, saiu aquele vídeo no Morro do Creu, no Morro do Céu, quer dizer, de um veículo a serviço do município com um papelzinho no para-brisa. Só tinha um papelzinho no para-brisa, a serviço do município de Criciúma.
Esse é um dos motivos que me fez apresentar esse projeto de lei. Porque ele estava usando um veículo que deveria ser de uso exclusivo para o município, para fazer libertinagem, para fazer imoralidade sexual lá no Morro do Céu. Lá. Eu não queria trazer esse exemplo. Não queria trazer esse exemplo na noite de hoje. Mas votar contra esse projeto hoje é ser favorável a esse tipo de atitude. É ser favorável a esse tipo de moralidade. Votar contra esse projeto de hoje é liberar para que veículos oficiais não adesivados, veículos que nunca existiram na história de Criciúma, por exemplo, veículo oficial para secretário, veículo oficial para secretário. Já vi prefeito e vice, mas secretário? Que vergonha, gente. Que vergonha. Vocês acham certo o veículo do secretário tá a paisana? Mire, quando tu era secretário, tu andava com o veículo da prefeitura paisana? Era adesivado. Tinha que estar adesivado. O certo é estar adesivado. E eu peço o voto dos vereadores hoje para que estejam os adesivos lá. O projeto é muito claro em dizer que ficam isentos da obrigatoriedade os veículos utilizados para segurança pública, fiscalização e investigação sigilosas. E alguns outros veículos, desde que justificados pela autoridade competente. E tinha uma emenda ainda que dizia que era colocada também a isenção da obrigatoriedade para os veículos utilizados em acolhimento institucional. Essa emenda foi negada agora. Por exemplo, Lar Azul e outros locais de acolhimento institucional teriam a isenção de adesivo. Mas vocês acabaram de negar. Infelizmente. Agradeço o vereador Potelec, que votou junto com os outros 5. Por quê? Porque foi uma sugestão que veio na construção do projeto. E, infelizmente, eu sei que esse projeto vai ser negado. Mas não adianta depois a gente, nos corredores, dizer, olha que absurdo, Tita lá com o carro novo. Olha que absurdo o secretário tal com o carro novo. Com motorista. Motorista. Por quê? Porque a gente está fazendo um projeto dizendo que o carro tem que ter ao lado, o nome do órgão ou entidade a que pertence ou presta serviço, escrito que está a serviço do município de Criciúma, e o número da frota num adesivo de 30 por 30. É simples, é só ajustar. Tem poucos carros para ajustar. Inclusive os 3 dessa casa. Que mesmo com a não aprovação do projeto, presidente, eu peço para que, por sua liberalidade, você faça isso nos carros dessa casa. É importante. Nos 3 veículos dessa casa. Inclusive o que fica com o senhor. É importante que esteja adesivado. Para que o cidadão saiba que esse veículo é oficial. Eu sei que o do prefeito tem o 001 lá, na frente. Mas o do vice, não. O do secretário-geral, não. Outros, não. Só a placa azul. A placa com a letra azul. E que às vezes é muito difícil de ver. Para ver como essa pauta ela tem aderência com a sociedade, nesse ano, foi o vídeo que eu fiz sobre esse assunto foi o que mais teve alcance. Nesse ano. Foi o vídeo que mais teve alcance nesse ano nas minhas redes sociais. O vídeo sobre esse assunto. Porque a transparência não é o governo da transparência? Não é o governo selo não sei o que lá de transparência? Então qual é o problema de ter o carro adesivado? Qual é o problema, gente? Votar contra esse projeto é votar a favor
do carro no Morro do Céu fazendo o que não devia. Carro que deveria estar a serviço. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi rejeitado por 8 votos contrários e 6 votos favoráveis. Questão de ordem cedida ao vereador Nicolau Martins. Quero agradecer ao vereador Daniel Formentin por ter a sensibilidade de compreender a importância da pauta. Justificativa de voto cedida ao vereador Daniel Formentin. A minha justificativa de voto, senhor presidente, é que na CCJ, quando parecer a casa veio pela ilegalidade, inconstitucionalidade, mas eu era o relator e uma construção de um outro projeto da vereadora Goretti, onde eu invoquei o tema 917 do Supremo Tribunal Federal e assim relatei e fui voto divergente e o projeto da vereadora Goretti passou. Eu era relator. Esse projeto, voltei atrás, então o meu voto foi no sentido de manter a coerência e o meu partido não havia fechado questão de ordem nessa questão e por entender também que é um projeto singelo. Então, esse é o meu voto, senhor presidente. E desde já, o meu mandato pertence ao meu partido, né? Então, esse é o meu voto, senhor presidente. Vereadores, deixando um convite, ainda estendendo um convite, eu sei que já estamos em cima da hora, mas a Ana, a autista, ela está convidando aos vereadores que possam dar uma passadinha lá na Unesc, numa roda de conversa, com inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Vai ser no bloco P, na Unesc. Seria às 19 horas. Então, vereadores, e também no Nação Shopping, está sendo agora no vereador Amaral, saiu para representar essa casa, onde está sendo escolhida a rainha Miss Criciúma, a Miss a Miss Criciúma, onde leva também ao centenário. Então, terminado a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, no dia 1º de julho de 25, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos e que Deus nos acompanhe.